Sejam bem-vindos à Jornada dos Hábitos. Eu sou o Fabiano, seu mentor, e durante esses últimos 6 meses eu estive acompanhando você nessa jornada. Nós aprendemos ferramentas novas, novos comportamentos e também hábitos que valem a pena serem cultivados para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Mas agora chegamos ao fim. E é claro, é o fim dessa jornada de 21 semanas, de 6 meses, mas é o início da sua jornada pessoal. E nesta aula de hoje, que é uma aula de encerramento, eu vou fazer um resumo prático de tudo aquilo que nós passamos durante esses 6 meses e também vou fazer um desafio para você. O desafio de você iniciar essa nova jornada. E vou mostrar um caminho, ou pelo menos duas opções, para que você possa trilhar essa nova jornada e alcançar sucesso. Vamos juntos então nessa nova jornada? Nossa aula de hoje, que é um resumo de tudo aquilo que nós passamos durante esses 6 meses, essas 21 semanas. Eu vou passar assim de maneira bem pontual, bem rápida, para que você possa ter uma visão geral e relembrar algumas coisas. Esse resumo também ele vai servir para que você tenha uma base daquilo que você pode aproveitar para a sua nova jornada. Então, só para lembrar que na primeira semana eu apresentei para vocês um aplicativo, que é um aplicativo que foi desenvolvido pela Febracis, e esse aplicativo ele funciona como um rotineiro. É um Netflix, entre aspas, né? Um Netflix do desenvolvimento pessoal. Lá você encontra vários vídeos trabalhando várias áreas da vida e ele pode te ajudar de uma maneira poderosa no sentido de você ter conteúdos, são conteúdos gratuitos, ele já está programado para que você possa fazer como se fosse uma gamificação, então você tem pontuação nele, você consegue todos os dias ter conhecimentos diversificados de várias áreas da vida. Vale a pena você resgatar a primeira aula, tá? Que a gente faz aquela visão geral de tudo que íamos passar, mas eu indico esse aplicativo e volto de novo a reforçar. Por que eu reforço isso? Porque assim, para você que permaneceu firme durante 21 semanas, assistindo às aulas, cumprindo os requisitos, você agora precisa continuar. Você não pode desistir. Mas agora, em vez de uma vez por semana, faça isso diariamente. Resgate lá na primeira aula e você tem aquele guia, depois eu vou mostrar para vocês a questão do guia, mas você tem um guia que te ajuda a você resgatar essas aulas. Bom, junto com essa aula e na segunda aula, e até veio um bônus ali, de uma aula bônus, nós trabalhamos a visão das 11 áreas da vida. E muitos de vocês, até alguns entraram em contato, aliás, e disseram assim, olha, eu realmente consegui enxergar que uma área da minha vida está precisando ser trabalhada. Lembra que vocês pontuaram de 0 a 10? Esse tipo de análise, é interessante você fazer ele de maneira constante. Se você puder fazer a cada 6 meses, melhor. Caso contrário, pelo menos uma vez ao ano. Então, talvez, agora seria o momento, uma indicação minha, né? O momento de você resgatar aquela aula bônus, que está junto com a primeira aula, onde você vai fazer o exercício do MAS, né? Que é o Mapa de Avaliação Sistêmico. Nas aulas seguintes, nós trabalhamos alguns comportamentos que são indispensáveis para você formar novos hábitos, mas também para você ser uma pessoa altamente produtiva, uma pessoa que realmente é feliz, uma pessoa que realmente realiza sonhos. Uma delas é a disciplina. Depois nós trabalhamos com a questão da rotina, a importância de se ter a rotina. Pessoas que não têm rotina sofrem. Para você conseguir aplicar disciplina, rotina, é necessário ter perseverança. A perseverança é diferente da insistência. Precisamos manter nossa mente, nosso ambiente organizado. É um hábito que vale a pena. A ambição. Esta aula é uma das aulas que me chamou a atenção porque é uma das aulas que tiveram a menor visualização. E eu acredito que é por conta da própria palavra ambição. E eu pensei muito antes de colocar isso. Por quê? Existe uma concepção, uma crença limitante muito forte que a ambição acaba sendo confundida com algo ruim, como, por exemplo, a ganância. Existe a ambição negativa? Existe até dentro dos conceitos. Mas aqui nós tentamos trabalhar a questão da ambição positiva. Para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você alcance metas, é necessário você ter um nível de ambição bem definido. Então lá, resgata essa aula se você não assistiu, vale a pena. Precisamos ter proatividade. Não dá para esperar as coisas chegarem. A gente precisa criar oportunidades, a gente precisa criar chances para que a gente possa conseguir alcançar. Então está sempre ativo, sempre precaver, sempre se antevendo as coisas, não sendo reativo. Também trabalhamos sobre a questão da sinergia, porque veja, quando você junta tudo isso num grupo de pessoas que têm a mesma mentalidade, mesma meta, mesmo objetivo, buscando o mesmo objetivo, há uma união de energia e isso acaba gerando uma sinergia. É necessário nós compartilharmos. Não dá para trilhar muitas vezes sozinho. Convide outras pessoas. Essa foi a ideia da aula, né? Convidar outras pessoas para trilhar junto com você essa jornada dos hábitos. Também trabalhamos conceitos poderosos, como, por exemplo, um resumo do poder da autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Quais são as leis da autorresponsabilidade? Como aplicar elas e como que elas podem se transformar em hábitos? Também trabalhamos o poder da ação. Nada acontece se você não age. Então, por exemplo, agora, tudo isso que você aprendeu, o diploma que você vai receber, o certificado, aliás, os exercícios que você concluiu, talvez o planejamento dos 5 anos que você fez, nada disso vai ter algum valor se você não colocar ele em prática.
Então a parte cognitiva, a parte de treinamento, a parte de desenvolvimento você já fez, agora precisa realmente colocar em prática. Também eu indiquei alguns mentores para que vocês possam não só seguir eles, mas que vocês conseguem temas, assuntos, aulas, conhecimento, treinamento, desenvolvimento, tudo de forma gratuita, bem disponível. Existem programas deles também pagos, são muito bem aproveitados, mas existe muito conteúdo gratuito. E um deles, por exemplo, da doutora Rosana Alves, nós tivemos lá na aula 12 algo falando sobre medo e coragem. A doutora Rosana Alves é uma neurocientista, uma das mais renomadas do Brasil, e ela trabalha exatamente esse tema de ação, de desenvolvimento, dentro de um seriado lá da TV Novo Tempo, né, que é a motivação. Se não me engano é isso, o tema do indicado. E o doutor Paulo Vieira também, da Febracis, do Método CIS. Eu trouxe uma aula dele, uma aula que ele fala sobre foco e distração, que é muito pertinente à questão de, muitas vezes, por que nós evitamos de agir. Muitas vezes não agimos por medo, por não termos capacidade, ou pelo menos não temos a crença de capacidade bem desenvolvida, e muitas vezes porque não temos foco, não temos uma meta, não temos um objetivo. Baseado nisso, as aulas que se seguiram, nós começamos a trabalhar itens que vão ajudar você a sair da inércia, a sair da procrastinação. E uma delas é trabalhar a questão da própria energia corporal, porque muitas vezes nós não conseguimos desenvolver muitas das coisas que nós fazemos, não é pela falta de conhecimento, mas é porque o corpo não está recebendo os elementos naturais necessários para que ele possa gerar a energia natural. Então lá nós trabalhamos 8 remédios naturais, remédios que estão disponíveis para todas as pessoas, que podem ser aplicados a qualquer momento. Depois nós seguimos então para as outras aulas. Cada aula dessas, elas tinham um objetivo de criar um gatilho ou de trazer para você um assunto que é muito mais amplo, que não dava para trabalhar numa aula só, mas que vale a pena você trabalhar e explorar. Por exemplo, a questão da felicidade, a ciência da felicidade. Ser feliz não é algo que está longe das pessoas. É uma opção. Você pode escolher ser feliz. Exatamente isso. Você pode escolher ser feliz. Ah, Fabiano, como? Leia o livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Lá o Dr. João, eu trouxe um resumo do livro, muito bem pontual, que o Dr. João traz, mas também você também tem ali o audiobook do livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Vale a pena você ouvir esse audiobook. E se fizer sentido para você, se você gostar, compre o livro, leia o livro, grife ele e coloque ele como algo que vai te ajudar para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Dentro desse conceito da felicidade, há um conceito que se complementa com outros, que é a questão da gratidão. Muitas pessoas não se desenvolvem, não crescem, não conseguem alcançar as coisas porque elas ficam sempre no lado negativo. E por estarem sempre no lado negativo, elas não conseguem ver soluções. E uma das maneiras de você se inclinar para ficar do lado positivo é justamente ser grato. Acordar de manhã, desenvolver a gratidão. E nessa aula, o poder da gratidão, nós vamos falar um pouco sobre como desenvolver gratidão. Também na aula 17, nós abordamos sobre como ser mais produtivo, utilizando, por exemplo, a tríade do tempo, que é uma ferramenta, uma estratégia poderosa. Tem um livro também que fala sobre isso. O GTD, também, que é uma técnica que você utiliza para aproveitar melhor o seu tempo. Também tem um livro ali que eu indiquei também para que você possa ler, para que você possa ouvir. E na aula 18, nós trouxemos um tema que é pertinente, que na verdade dá para fazer uma outra jornada, que é a jornada financeira, né? Mas aí eu escolhi ali o primo pobre, né? Tem o primo rico e tem o primo pobre. Aí eu escolhi o primo pobre, lá você vai entender quem que é o primo pobre, recomendo que você siga ele. E ele faz um resumo do livro Psicologia Financeira, e você também tem um audiobook do livro Psicologia Financeira. É interessante, é importante, principalmente para a época que nós vivemos hoje. Muitos dos nossos hábitos, eles são prejudicados, ou pelo menos alguns dos nossos hábitos não estão treinados e bem adaptados para lidar com a parte das finanças. E esse livro ele ajuda, e o Primo Pobre também ele te ajuda também bastante ali. É um caminho para você seguir uma nova jornada. Depois trabalhamos muito sobre o aspecto de sonhos e metas, porque a ideia é nós encerrarmos não com uma aula, não com mais uma teoria, mas era com a questão prática. Por isso que eu trabalhei lá na 19 Sonhos e Metas, teve uma outra aula bônus, depois nós tivemos a aula 20, que é o planejamento, como você fazer um planejamento, mas é prático, né? Não é uma aula ali, só falamos, aí você tem os exercícios, aí você pode só ir se guiando pelo exercício, e você criar um planejamento para 5 anos. Muitas pessoas não sabem exatamente aonde vão estar daqui a 5 anos, mas existem muitas pessoas que sabem exatamente aonde estarão, aliás, aonde elas estão e aonde elas estarão. Isso vale a pena. Não houve uma aula 21, né? Na verdade aqui, nós estamos fazendo aqui o encerramento, mas você tem ali também uma aula bônus, que é sobre o mural da vida extraordinária. Então você tem ali a Camila Vieira, ela traz ali como que criar um mural da vida extraordinária. Dentro do IX app, você também tem uma aula exclusiva lá no Play, que fala justamente como você lidar, como você criar esse mural da vida extraordinária. Mas aqui também vai um outro treinamento de pelo menos 4 aulas, de meia hora cada um, para você realmente desenvolver e criar esse mural da vida extraordinária. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula de encerramento.
tá? O que nós vivemos até agora. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é a parte do que você pode fazer com tudo isso. E eu quero trazer, então, uma experiência. Por quê? Veja, nessa segunda parte do nosso vídeo de hoje, da nossa última aula, eu quero dizer para você que se você chegou até aqui, você é um vencedor. Porque muitas pessoas iniciaram, mas desistiram na metade do caminho. Algumas desistiram na segunda aula, algumas desistiram na primeira aula. E é claro, toda vez que nós desistimos de algo, que nós nos propomos a fazer, que a gente colocou lá, eu vou tentar fazer, eu vou fazer, a gente sempre encontra algumas desculpas. E as pessoas vão falar, eu não gostei, não sou bom para isso, eu não sou inteligente, eu não consigo fazer isso, etc. Então, nós criamos narrativas, mas você não. Você não criou narrativas, você teve dificuldades com o tempo, você teve situações que com certeza pensou em desistir, teve aula que você gostou, teve aula que você não gostou, teve conhecimento que fez sentido para você, teve assuntos que não fizeram sentido para você ainda, que você talvez vai ter que resgatar para aprender. Mas a grande verdade é que você é um vencedor, você chegou até aqui. E olha, para que nós possamos continuar crescendo, existem alguns elementos. O primeiro elemento é o autoconhecimento. Você saber quem você é, quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades, saber aonde você está, aonde você quer chegar e que ferramentas você pode utilizar para chegar até lá, ok? Então esse é um dos primeiros pontos. Outro ponto que é importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, no tempo certo. Só que para que isso aconteça, precisa acontecer o que a gente chama de uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Porque muitas vezes a gente se inclina tanto para o negativo, nós só olhamos o problema, nós não conseguimos enxergar soluções, a gente se contenta com aquilo que nós temos, quando nós temos um potencial enorme para avançarmos, para irmos além. E eu quero contar uma história para vocês de situações que acontecem no dia a dia e uma que aconteceu comigo. Esse projeto Jornada dos Hábitos, a maneira como o assunto, em partes que eu trouxe para vocês, apenas 1% de tudo aquilo que eu trouxe para vocês, eu aprendi justamente indo num evento que se chama Método CIS. Eu fui lá em Joinville e nós ficamos ali 4 dias, e nesses 4 dias foi um encontro de imersão, é o maior encontro de inteligência emocional da América Latina, e você aprende muitas coisas. E ao longo desse período, desde o momento que eu estive lá no Método CIS em Joinville, até esse momento, já se passaram, se eu não me engano, 4 edições. E para cada edição, eu fiz alguns amigos de vários lugares, pessoas que foram, que são conhecidas, pessoas que eu conheci lá. E entre elas, eu pude observar algumas histórias de restauração, histórias de realmente superação, de criar novos hábitos. Uma delas, por exemplo, é de um casal que estava quase a ponto de se separar. A esposa estava cheio de problemas, perfil, a maneira como reagia, o esposo já não estava aguentando aquilo ali, e chegou um ponto assim que não tinha mais o que fazer. Ela precisava melhorar a inteligência emocional dela, ele precisava também lidar com algumas situações, e aconteceu deles irem para uma dessas edições, em Florianópolis. Eu estive em Joinville, eles foram na edição de Florianópolis, e depois nós estávamos conversando sobre as experiências que nós tivemos. E uma coisa que me chamou a atenção foi, Fabiano, eu estava com a minha mala, ele falando, né, eu estava com a mala pronta para ir embora. Mas assim, lá eu consegui perdoar, eu consegui entender ela conseguiu me entender, nós nos reconciliamos. E agora, a semana passada, eu fui perguntar para a irmã dele, né, para a irmã dela, aliás, aonde que eles estavam, como estava a situação, como que foi o pós-método CIS, e eles disseram assim, Fabiano, estão no cruzeiro, estão vivendo uma lua de mel, pilar dos relacionamentos. Há uma outra história também interessante, de um empresário muito forte aqui da região, que ele tinha uma dificuldade muito grande com o filho, fazia tempo que ele não falava com o filho, fazia muitos anos que ele não tinha um relacionamento, uma briga que aconteceu no passado e cortou os relacionamentos. E lá ele teve a oportunidade não só de acessar ferramentas, mas de praticar essas ferramentas. E ainda enquanto ele estava lá no Método CIS, ele conseguiu falar com o filho dele e se reconciliar. Então, pilar relacionamentos. É uma das áreas que esse encontro de inteligência emocional trabalha. Uma outra área também é o pilar profissional. Eu trabalho com palestras, então eu tenho vários colegas que são palestrantes, e eles tinham uma certa dificuldade. Eu tinha participado do primeiro Método CIS em Joinville, falei para eles dos resultados, falei para eles daquilo que poderia trazer de resultados para eles, e eles foram. Esses 4 palestrantes hoje dobraram os seus resultados, alguns até multiplicaram por mais de 3, 4 vezes aquilo que eles faziam. Se tornaram hoje, se posicionaram, a gente chama isso de posicionamento. Hoje eles estão bem posicionados. E existem também outras situações, pessoas que estavam travadas no desenvolvimento de negócios, não conseguiam desenvolver negócios, não conseguiam destravar alguns medos. Por exemplo, eu tinha um medo muito grande de falar nas câmeras. Gravar um vídeo, colocar ele na internet, colocar ele no YouTube, para mim, por mais que eu tivesse conhecimento, eu tinha uma dificuldade. E lá eu consegui destravar. Então existem muitas
histórias de pessoas que cresceram profissionalmente porque estavam inseguras, porque muitas vezes não sabiam do potencial que elas tinham. Então lá você trabalha a crença de capacidade. Muitas pessoas estão com as suas crenças de capacidade destruídas. E quando você vai para um evento desses, no lugar certo, com várias pessoas, formando novos hábitos, essas pessoas acabam se desenvolvendo. Então, pilar profissional é uma área que é de crescimento também. Pilar emocional. Esse daqui é o ponto principal de qualquer ponto de partida para o seu crescimento e desenvolvimento. Todo o treinamento em que eu participei, ele é baseado em inteligência emocional. E eu já tinha estudado muito sobre inteligência emocional, sobre os livros que falam sobre inteligência emocional, mas nunca tinha vivido isso na prática. Diversos problemas na verdade, eu falo sempre que eu tenho, porque se eu não prestar atenção, ele volta. Mas faz tempo que não me acontece isso. Uma azia muito forte, que acabava fazendo com que eu não conseguia dormir direito, e fazia exames e cada vez piorando. E essa minha azia, eu descobri que ela era emocional. E ela tinha dois pontos da minha vida que, quando eram trabalhadas, quando aconteciam, ela exagerava. Ela trabalhava de maneira assim que realmente parecia que tinha um dragão dentro de mim. E eu descobri que era exatamente a questão emocional. E eu descobri ali como gerenciar minhas emoções. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa dificuldade com a azia relacionada à emoção. Claro que se eu comer alguma coisa diferente, ela vai dar azia, mas não mais por conta da emoção. Lá eu aprendi não a gerenciar emoções, mas a interpretar emoções, descobrir como lidar com elas. E é claro que a partir daí, outras situações foram acontecendo, como, por exemplo, se colocar em frente à câmera, lidar com situações no trabalho, com metas, com objetivos. Pilar emocional é uma das áreas que são trabalhadas. Se eu te perguntar hoje qual é o nível de inteligência emocional que você tem, de 0 a 10, qual é o número que você dá para a sua inteligência emocional? Lá você consegue elevar esse número, quer seja ele 5, 6, 7, para quase perto de 10. Eu não vou falar que 10, porque 10 é um número assim que precisa de muito treino. Mas lá você consegue trabalhar para elevar ele para chegar próximo de 10. Há uma outra área também que é o pilar financeiro. Né? Quantas pessoas acabam, e principalmente agora, né, numa situação que nós estamos vivendo hoje, quando você olha para o cenário para o ano que vem, você só vê o que a gente chama de escassez. Iniciei, aliás, uma pós-graduação em economia comportamental. E a economia comportamental, ela trabalha justamente esses aspectos emocionais, interferindo em várias áreas da gestão do trabalho, da gestão das emoções, da tomada de decisão. E um dos pontos que se trabalha muito, né, dentro desse conceito da economia comportamental, é o efeito da escassez. Porque quando você está escasso, você não consegue acessar o que a gente chama de níveis de abundância. Ou seja, o melhor, você não consegue achar soluções, você fica no negativo, você se torna uma pessoa praticamente insuportável. A escassez, ela faz com que a gente feche a nossa visão para aquilo que poderia ser oportunidades e a gente só consegue ver problemas. Então lá você consegue trabalhar essa questão para você eliminar crenças de escassez e reprogramar a sua mente, a sua mentalidade para uma mentalidade abundante. Não é milagre, não é nenhum tipo de teoria, é algo que já está sendo provado, comprovado, já foi provado e comprovado, e já está já são mais de 26 anos. 26 anos, milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas que já participaram e já tiveram os resultados. Eu poderia aqui falar sobre vários deles. Alguns aqui que eu citei, eu não posso citar o nome deles porque eu não conversei com eles, não peguei autorização, mas lá no site você vai ter, e depois eu vou deixar ali um site para você pesquisar, e você tem lá vários vídeos de pessoas que autorizaram contar a sua história. Pessoas públicas, pessoas conhecidas, pessoas que você consegue acessar e conhecer de maneira muito prática, muito fácil. Um outro ponto também é o pilar da saúde. Existem muitas pessoas que chegam ali com dificuldades, por exemplo, não conseguem deixar de fumar. O ato de você fumar, ele é emocional também. Então, gerenciar as emoções, gerenciar a ansiedade vai ajudar. Nível de estresse elevado, ansiedade, pessoas obesas, pessoas com diversos tipos de problemas que a gente chama hoje de doenças psicossomáticas, essas doenças que destroem e que trazem outras doenças também. E não é um centro de cura, tá? Não é operação de milagres. Mas, na verdade, é a neurociência sendo aplicada para que você possa colocar a sua mente, a sua disposição, as suas ações para o melhor que você tem dentro de você. Ou seja, cuidar da sua saúde, cuidar da família, cuidar dos relacionamentos, crescer profissionalmente, eliminar os pontos que causam o seu estresse, diminuir a ansiedade, melhorar a sua espiritualidade. Tudo isso é trabalhado dentro de uma linha científica. Então esse é um evento que eu participei, que vale a pena e eu recomendo quem puder participar. Tá? Se você quiser trabalhar outras áreas, aqui são alguns dos testemunhos, né? Pessoas que vão nesses eventos. É a pessoa certa, você, pessoa certa, no lugar certo, ouvindo as coisas certas, participando com as pessoas certas e realmente tendo ferramentas, porque essa é a parte mais importante. São as ferramentas que você tem
para você crescer e se desenvolver. Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque é muito simples. Essa jornada, para alguns, foi difícil de prosseguir. Porque tem várias situações. Situações emocionais, como eu falei para vocês, crenças de identidade que não estão bem estruturadas, crenças de capacidade que estão destruídas, crenças de merecimento que precisam ser trabalhadas, inteligência emocional, zero, ou quase próximo de zero, praticamente tudo disfuncional na vida, e não faz com que você cresça, não consegue desenvolver, não consegue crescer, não consegue avançar, não consegue, tudo dá errado. Então, se você quer realmente destravar tudo isso, você pode utilizar o conhecimento, você pode utilizar ferramentas, você pode estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, para o seu crescimento e desenvolvimento. Essa é uma opção. E para encerrarmos, então, vamos para a última parte, que é justamente a mensagem da aula desta nossa última aula, a última mensagem que eu gostaria de passar para vocês. É algo simples, mas algo poderoso, que é: se outros podem, você também pode. Se outros conseguem alcançar sucesso, e quando eu falo sucesso, é como eu disse na palestra, né? Sucesso não é só ter sucesso na questão financeira, é você ter sucesso em várias áreas da sua vida. Então, outros podem, você também pode. E eu gosto de uma história, e eu quero trazer essa história para vocês. No dia 6 de maio de 1954, Roger Bannister, ele fez o que era impossível. Aquilo que todo mundo dizia que não era possível ser feito, e ele fez. Por quê? Porque ele acreditou. Ele tentou, foi lá e conseguiu. Ele analisou o que era preciso ser feito, ele fez testes, ele testou e treinou e conseguiu alcançar algo que até então era impossível. Em 1954, ele tornou-se o primeiro atleta a percorrer 1 milha em menos de 4 minutos. Ele conseguiu fazer em 3 minutos e 59,4 segundos. Ninguém havia conseguido fazer com menos de 4 segundos, mas ele foi lá e provou. Até então, era considerado impossível baixar essa marca, conseguir diminuir os 4 minutos, mas ele foi lá e conseguiu diminuir. Mas o mais interessante não foi ele ter conseguido isso. O mais interessante é o que aconteceu depois. Porque 42 dias depois, o que era impossível passou a ser possível. As pessoas começaram a analisar: se ele conseguiu, se eu fizer a mesma coisa, e se eu me esforçar um pouco mais, eu vou conseguir. E 42 dias depois, John Land conseguiu reduzir aquele recorde para 3 minutos e 57,9 segundos. Poucos segundos. Mas para quem é atleta sabe que poucos segundos representa muito dentro de um conceito de competição. Por que isso aconteceu? Porque eles abriram a mente deles. Foi abertamente e o espaço para que outros alcançassem o impossível. E hoje, pelo menos até ano passado, na verdade, né, quando eu fiz essa pesquisa, o detentor do recorde mundial era o Richan, né, que ele tinha conseguido 3 minutos e 43,13 segundos. Atualmente, são mais de 1.500 atletas que já concluíram o percurso com tempo abaixo de 4 minutos, acima dos 3 minutos e 43,13 segundos, mas abaixo dos 4 minutos. Lembrando que até 1954 era impossível. Mas aquilo que era impossível, alguém acreditou, foi lá e fez. Nós temos na história diversas lembranças de pessoas que também viram coisas impossíveis, mas conseguiram imaginar, conseguiram pensar, conseguiram ter uma visão clara na mente delas de que era possível. E elas foram lá e realizaram. O Walt Disney tem uma frase, aliás, que é dele, que reflete muito o universo da Disney, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. Tudo aquilo que a sua mente consegue pensar, visualizar, criar, você pode realizar. E foi justamente isso que aconteceu. Diante disso, eu quero que você medite e pense: que tipo de pessoa você é? Porque até aqui, você desenvolvendo toda a jornada, passando por todas as etapas, conhecendo pessoas que passaram também, ou que fizeram outras tentativas, que tentaram criar outras oportunidades, mas desistiram no meio do caminho. Baseado nisso, pensando em como você está hoje, que tipo de pessoa você quer ser? Porque você pode escolher ser alguém que treina, se prepara, se torna uma referência e transforma o impossível em possível. Você pode ser essa pessoa. Você vê o impossível, você visualiza ela, você então treina, você se prepara, você coloca as ferramentas certas, você testa elas até que você consiga. Então você se torna referência. Existem diversas pessoas, menos do que necessário, menos do que nós imaginaríamos, mas são essas pessoas que abrem as portas para que outras pessoas realizem aquilo que era impossível. Mas talvez você não seja esse tipo de pessoa. Talvez você seja aquela pessoa que olha para os outros que realizaram o impossível. Você então acredita e vai lá e consegue também. Sempre trabalhando para melhorar aquilo que já foi criado. Sempre pensando em melhorar aquilo que foi desenvolvido. Mas também você pode, talvez, ser aquela pessoa que só reclama, que aceita suas limitações, que acredita nas narrativas que são ditas de você para você mesmo, ou de outras pessoas para você, que você não pode, você não consegue, que não vai dar certo, que não adianta, não tenta, não tem todas as ferramentas, você veio de tal lugar, você não consegue chegar a outro lugar. Quais são as narrativas que você vem recebendo
você vem não só recebendo, mas você vem validando. E ao longo do tempo, você tem percebido que tipo de pessoa você está sendo. E aqui eu quero que seja uma provocação, né? Que tipo de pessoa que você é? Aquela pessoa que só acredita no impossível, que só visualiza o impossível e não consegue visualizar de maneira nenhuma solução? Ou você é aquela pessoa que vê as coisas que são impossíveis e você busca soluções, consegue imaginar essas soluções, consegue criar alternativas, consegue treinar e provar que aquilo que era impossível é possível, e então você quebra recordes? Ou você analisa aquilo que é impossível e você aplica e você melhora, ou simplesmente você para no tempo. E aqui é a questão da decisão. Eu falei isso lá na palestra, falei isso durante nossa jornada. Tudo é feito com base em decisão. Qual é a decisão que você toma agora? A partir daqui, você termina uma fase, você recebe o seu certificado, você tem as ferramentas todas nas suas mãos, você só precisa ter o desejo e a vontade, mais a vontade do que o desejo agora, né? De colocar isso em prática. E eu vou te dar aqui 3 alternativas para que você possa prosseguir. 3 caminhos para que você possa transformar o impossível em possível, para que você se torne referência no seu meio, na sua família, na sua casa, na sua empresa, na sua sociedade, na igreja, aonde quer que você possa influenciar. Existem 3 caminhos. O primeiro caminho, ele já está aí. É você pegar todo o conteúdo dessa jornada e colocar ele em prática. E eu deixei ele muito prático para você, porque você tem esse guia que você já recebeu algumas vezes, você vai ter ele disponível. Nesse guia, você só precisa clicar em cima das ícones, das imagens, vai ser direcionado você para a aula, você será direcionado para o exercício, você será direcionado para as atividades. Você tem todas as aulas, inclusive essa última aula, o último guia que eu vou publicar para vocês na semana que vem, vai incluir essa aula e algumas dicas de leitura, alguns livros que eu recomendo, e você vai ter ali um link para você poder clicar e você poder ouvir o livro, ver se faz sentido para você, e se realmente é algo que te interessa, compre o livro, leia ele, grife ele e coloque ele em prática. Então você tem esse guia. É a primeira opção, ela é mais simples, ela é mais prática, você só precisa reservar alguns minutos para você continuar prosseguindo. Mas existe também uma segunda alternativa. Algumas pessoas escolhem essa segunda alternativa, que é fazer uma mentoria individual comigo. Por quê? Porque através da experiência que eu tenho, de todo esse conhecimento, não agora de maneira genérica, eu consigo, através de 4 sessões, de 45 minutos, nós vamos conversar, eu vou ver quais são seus sonhos, seus objetivos, vou aplicar em você uma das ferramentas mais poderosas de análise de perfil comportamental, que é o CIS Assessment. Com ela você vai descobrir quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, qual é o teu estilo de liderança, qual que é o teu estilo de comunicação, quais são os pontos que você precisa trabalhar, quais são as competências que você precisa desenvolver. São mais de 81 informações sobre o seu perfil. Inclusive, nós conseguimos até validar elas através de uma análise 360 graus. Você pode convidar pessoas, o seu chefe, fornecedores, a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, etc. Você pode selecionar pessoas para que eles possam analisar e validar essa sua visão. E eu vou te ajudar a construir a sua visão, um planejamento para 5 anos. Eu vou te ajudar a estabelecer metas e objetivos para que você alcance aquilo que você deseja, dentro de um plano estruturado, dentro de um plano prático, que você consegue realmente crescer e se desenvolver. Então essa seria a segunda alternativa, com tudo aquilo que eu falei para vocês, desvendar o perfil comportamental, inclusive até para adolescentes que ainda estão no plano de carreira, para selecionar que faculdade. Às vezes você está com um filho, uma filha que está com dificuldade de descobrir se vai dar certo ou não na faculdade que escolheu. Eu consigo desenvolver através de um plano, um planejamento estratégico, onde a gente valida o perfil dele para a profissão que ele está e já deixa, inclusive, um planejamento para os próximos 5 anos que ele precisa seguir durante o período que ele está na faculdade, para que ele possa sair da faculdade já empregado. Quais outras alternativas que você tem também para o crescimento e desenvolvimento? Primeiro, não só a mentoria para a carreira, mentoria também para filhos, adolescentes que de repente precisam se desenvolver, escolher uma carreira, época de faculdade, não sabe se vai dar certo ou não. Nós conseguimos criar um plano, através até do perfil comportamental desse jovem, nós conseguimos criar um planejamento para ele para 5 anos. Se você tem dificuldade, você quer criar um negócio, uma segunda renda, e você não conseguiu desenvolver, existe uma ferramenta chamada Canva, Canva profissional, Canva de negócios. Nós conseguimos criar esse planejamento para você e eu vou te entregar um planejamento estruturado. Você só precisa fazer o quê? Você só precisa pegar ele e praticar, colocar em ação. Então, durante 4 sessões, nós vamos estruturar isso. Na última sessão, na 4ª ou 5ª sessão no máximo, nós vamos entregar isso nas suas mãos. Isso é poderoso para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E por fim, independente se você vai fazer a mentoria ou não, eu recomendo que todos que puderem participar do Método CIS, que é o maior encontro, do maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Você cresce 10 anos em 4 dias. Você consegue crescer 10 anos em 4 dias. Como? É só você ir participar dos treinamentos, se abrir realmente para aquilo que vai ser colocado lá. Vão ser trabalhadas 11 áreas da sua vida. Muitas pessoas, às vezes, eu fui um caso desse. Fiz duas formações acadêmicas, um mestrado, estava iniciando a faculdade de Direito,
já tinha lido diversos livros, inclusive sobre inteligência emocional, e foi lá, através do método CIS, nesse treinamento, que é um treinamento de imersão, que eu consegui compreender muitas das coisas que eu havia aprendido na faculdade e que eu não estava conseguindo colocar em prática. Cada pessoa que vai no método CIS, ele volta com uma percepção diferente, mesmo sendo o mesmo tema trabalhado com todas as pessoas. E para ir no método CIS, você só precisa fazer uma coisa, tá? Você precisa entrar em contato comigo e eu vou, de maneira gratuita, te mostrar o que é, quais são os benefícios, você pode contar a sua história e eu vou dizer para você se o método CIS serve ou não serve. Existem outras alternativas. A Febracis é a maior escola de negócios da América Latina. É uma escola de negócios que junta ferramentas técnicas, ferramentas profissionais com inteligência emocional. E isso faz com que realmente os resultados sejam extraordinários. Então, se você quiser entrar em contato para falar sobre a mentoria, para falar um pouco mais sobre a tua experiência, de como foi essa jornada, para de repente buscar caminhos alternativos, você pode marcar uma reunião gratuita comigo, 15 minutos, 20 minutos, a gente vai bater um papo, vamos conversar, e eu posso, através desses 20 minutos, passar realmente o meu conhecimento para você e te dar um caminho. Então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, e você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, e eu vou entrar em contato com você e a gente vai marcar um horário para que a gente possa conversar. Nós estamos encerrando, então, a nossa jornada. Eu espero que você tenha crescido e se desenvolvido durante todo esse período que nós conversamos, tá? O grupo ainda vai ficar disponível durante um tempo, nós vamos ficar ainda lá no grupo, conversando, pelo menos até mais um mês agora, depois dessa última aula, e depois nós iremos encerrar o grupo, e realmente estaremos encerrando a nossa jornada, porém, abrindo espaço para que você possa cumprir a sua jornada. Então eu quero agradecer a todos que estiveram comigo até aqui, pelo aprendizado que eu tive e pelo aprendizado que você teve. E espero que realmente tenha contribuído. E podemos seguir essa jornada juntos, agora num novo contexto, de uma forma diferente. Estamos chegando então ao fim da nossa jornada. Foram 6 meses, 21 semanas. Tivemos a oportunidade de aprendermos. Eu aprendi, você com certeza também aprendeu. E tá aí, exercícios, novos comportamentos, novas técnicas. Espero que realmente tudo isso sirva para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Se fizer sentido para você, fazer uma mentoria mais individual, estarei à disposição. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o método CIS, entre em contato. Mas não deixe de crescer. Você abriu uma porta agora, mas na verdade agora essa porta precisa ser expandida. Você precisa crescer, se desenvolver. Não deixe cair esse momento. Não deixe ele passar para o esquecimento. Coloque os hábitos que foram treinados até aqui em prática e receba o melhor realmente de ter uma vida que é mais programada, que é mais treinada e que realmente com bons hábitos. Que Deus abençoe você ricamente. Nós nos vemos por aí. Um grande abraço.